Pode ir. Agora vamos falar sobre o talabarte de posicionamento e vamos falar sobre o talabarte duplo, falar sobre o trava-queda retrátil, trava-queda para corda e trava-queda para cabo de aço. São os outros elementos de ligação que nós temos, juntamente com o cinturão de segurança, para desenvolver a atividade de trabalho em altura. O talabarte duplo, conhecido como talabarte duplo ou talabarte Y, ele parece um Y mesmo, se você olhar bem. Então esse talabarte ele é conectado na parte dorsal do cinturão de segurança ou na parte frontal. Ele possui um conector na ponta, onde eu vou interligar e conectar no meu ponto de retenção de queda. Ele possui um absorvedor de energia, um absorvedor de impacto. Ele possui uma fita tubular e aqui ele possui um gancho. Então esse absorvedor de energia é importante a gente sempre relembrar com o trabalhador e reforçar com o trabalhador que esse dispositivo ele não pode ser rompido. Esse dispositivo ele não pode ser aberto. A partir do momento que eu abrir esse absorvedor de impacto, perfurar ou rasgar ou cortar, eu tenho que descartar esse talabarte duplo. Este equipamento ele é destinado a esse dispositivo. Caso uma queda do trabalhador, ele vai amortecer, ou seja, ele vai reduzir o impacto daquela queda do trabalhador, ou seja, todo aquele impacto gerado naquela queda não vai ser transmitido direto no corpo do trabalhador, porque esse dispositivo ele vai amortecer, ou seja, ele vai reduzir esse impacto. Por isso que esse absorvedor de energia ele não pode ser aberto, ele tem que estar intacto. Esse absorvedor de energia só pode ser rompido numa eventual queda. Então aqui eu tenho um talabarte, ele tem esses ganchos. Sempre que eu for fazer a utilização dele, é movimento 1, 2, 1, 2, 1, 2. É importante que quando eu tiro esse gancho, o outro tem que estar preso, porque se eu retirar esse gancho e esse aqui não estiver preso, eu vou sofrer a queda. Sempre é importante eu também fazer a utilização acima do meu elemento de ligação, porque quando eu trabalho com esse talabarte acima do elemento de ligação, eu estou reduzindo meu fator de queda, ou seja, eu estou trabalhando num fator de queda zero, o que é recomendado pela NR35 e o que é recomendado também para o trabalho em altura. Então, para atividades onde eu preciso fazer um deslocamento, onde eu preciso subir sobre uma escada marinheira, eu utilizo muito o talabarte Y, o talabarte de deslocamento. Então, é esse talabarte aqui que vocês vão utilizar. Eu tenho um mesmo talabarte, porém eu tenho um talabarte com um gancho maior. Então a abertura desse gancho aqui é uma abertura de 110 milímetros. Porque muitas das vezes esse gancho aqui que tem abertura de 53, eu não vou conseguir fazer a conexão dele no ponto de ancoragem, numa estrutura ou numa torre de telecomunicação. Então quando eu não consigo fazer essa conexão desse gancho aqui, que é um pouco menor, eu vou fazer a utilização desse talabarte com um gancho maior, com uma abertura de 110 milímetros. Então, lembrando que é um equipamento também, que é um talabarte duplo, destinado para deslocamento e destinado para retenção de queda. A grande diferença é que ele é um talabarte maior, um pouco mais pesado, e ele é utilizado para a gente fazer a conexão em estruturas maiores, quando o gancho 53 milímetros, eu não consigo fazer conexão nesse ponto de ancoragem. Outro talabarte que eu possuo é o talabarte de posicionamento, que é esse talabarte aqui, que ele vai conectado no cinturão de segurança. Então eu faço a conexão juntamente com esse mosquetão no ponto de conexão lateral do meu cinturão de segurança. O trabalhador precisa subir e precisa se posicionar, ele vai se posicionar com esse talabarte. Aqui, com essa alavanca, ele consegue chegar para trás, ele também consegue chegar para frente. Então aqui, se ele puxar, ele chega para trás, e aqui, se ele descer, se ele puxar, ele chega para frente, e aqui, se ele descer, ele chega um pouco para trás. Então esse talabarte é destinado para posicionamento. Profissionais como eletricista, equipe de manutenção, que sobe em um determinado local, num poste, numa torre de telecomunicação, precisa fazer uma inspeção e precisa ficar posicionado, ele vai utilizar o talabarte de posicionamento. Os outros equipamentos que eu possuo é o trava-queda para cabo de aço,
que é esse aqui. Esse trava-queda, ele sempre vai ser utilizado na parte frontal do cinturão de segurança, e sempre que eu for utilizar esse trava-queda, eu vou precisar de um mosquetão para fazer a utilização desse trava-queda para cabo de aço. Então eu faço a colocação desse mosquetão no ponto frontal do cinturão de segurança. Nunca esquecer que essa rosca ela precisa ser fechada. Então é fechar, não é apertar. Então eu venho aqui, rosqueei, dou um leve. O que é dar um leve? É deixar um pouco solto esse equipamento, não apertar muito. Fiz aqui o aperto do meu mosquetão, coloquei na parte frontal, eu vou utilizar o meu trava-queda para cabo de aço. Como que eu sei que esse equipamento é destinado para cabo de aço? O próprio equipamento aqui já fala, usar em cabo de aço de 8 milímetros, é uma coisa importante também que eu não posso esquecer. A espessura do cabo para ser utilizado com esse trava-queda é um cabo de aço de 8 milímetros. Então, para quem vai subir numa escada marinheira, onde eu tenho uma linha de vida frontal, uma linha de vida deslizante, eu vou fazer a utilização desse trava-queda. É importante salientar também com os trabalhadores que esse trava-queda, como os demais, o de corda e o cabo de aço, ele possui uma trava, que vai, na verdade, uma câmera, que quando ele estiver trabalhando, essa câmera o que ela faz? Ela acaba travando a queda desse trabalhador e não deixa o trabalhador sofrer a queda, então o trabalhador não vai cair, esse equipamento vai reter a queda dele. Ele também possui uma seta indicativa, essa seta indicativa mostra a posição que o trava-queda deve trabalhar, então ele deve trabalhar nessa posição. Se ele trabalhar nessa posição, ele não vai funcionar onde o trabalhador pode acabar sofrendo a queda. Então ele sempre trabalha nessa posição. O outro trava-queda que eu possuo, que também é utilizado na parte frontal, é o trava-queda para corda. Esse trava-queda é um pouco diferente, destinado também para retenção de queda. Desse modelo eu faço a utilização com o mosquetão. Esse trava-queda ele possui travas, que é essa trava, onde eu tenho que suspendê-la para poder abrir. A outra trava, tipo rosca, onde eu faço a abertura e faço a conexão desse trava-queda na corda. Esse trava-queda, ele também tem uma seta indicativa, me mostrando aonde que esse trava-queda, como que ele tem que trabalhar. Então o trava-queda está com essa seta voltada para cima, então o equipamento tem que trabalhar nessa posição. Essa seta ela é tanto externa, como ela também é interna. Então é sempre importante reforçar com o trabalhador que antes da utilização desse trava-queda, ele verifica se essa seta está nessa posição. Trabalhar com o trava-queda voltado para baixo, o equipamento ele não vai reter a queda do trabalhador, ou seja, ele vai sofrer uma queda livre, então ele vai ao chão. Então sempre numa instrução, num treinamento que você for orientar o trabalhador sobre o uso desse trava-queda, a importância dele observar essa seta indicativa e trabalhar voltado para cima. Fiz a colocação desse trava-queda na corda, eu faço o fechamento, fecho aqui e ele vai trabalhar nessa posição. E esse trava-queda eu posso utilizar tanto na parte frontal como também na parte dorsal. Aqui ele tem uma came. O que essa came faz? É um dispositivo. Quando o trabalhador sofre a queda, ela vai reter a queda desse trabalhador. Esse trava-queda é utilizado em cordas de até 12 milímetros. Aqui mesmo, já no próprio equipamento, já fala a espessura da corda que você deve utilizar para esse trava-queda. Por isso que o trabalhador ele deve observar essas instruções antes da utilização deste equipamento.